Novamente, eu gostaria de agradecer a parceria da ECF, da associação, em nome da Juliana e da doutora Marta. Eu acho que está sendo muito enriquecedor e a gente só tem reforçado isso nos nossos encontros, né? Novamente pontuar e agradecer também a participação das equipes que estão lá na ponta, que estão tendo essa representatividade, isso reflete muito essa necessidade, né, e essa vontade de cada vez mais a gente melhorar os nossos processos. Agradecer a todos os palestrantes pelo aceite no convite nesse desafio, que é falar de infecção em atenção básica, né, pela questão de ser nova, de pouca ainda produção científica, e a gente aí está no desafio também de levar essa temática para esse público. Agradecer a PSI, e eu poder representar a PSI, aqui, doutora Thais, também, depois eu abro para você, mas agradecer o Randolfo e a Dedna, em especial aí, que é o nosso braço direito e esquerdo, sem eles também nada aconteceria. Então, muito obrigado, que a gente tenha um encontro novamente muito produtivo, como tem sido os anteriores, e que a gente construa vários processos e melhorias aí da nossa assistência. Doutora Thais, se quiser falar, fica à vontade. Não, gente, só dar boa tarde aí para vocês nesse terceiro módulo. Boas-vindas para os palestrantes de hoje. Agradecer novamente aí os palestrantes por terem topado fazer aula em horário comercial para que a gente possa contribuir aí com a nossa missão, né, de controle de infecção e agora com a parceria aí com a ASF. Eu vou ficar só um pouquinho, tá? O curso e a coordenação é de vocês, tá bom? Boa tarde, bom curso. Obrigado, doutora. Abrir para a doutora Marta e para a enfermeira Juliana também. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a esse terceiro dia de encontros, né? A gente espera que continue produtivo, espero que vocês estejam aprendendo bastante, espero que estejam elaborando mais dúvidas do que certezas, porque é assim que a gente vai seguir em frente. Vamos lá. Boa tarde, obrigada como sempre a parceria, parabéns aí para toda a equipe, estamos juntos e que seja bem proveitoso como tem sido. Perfeito. Então, vamos iniciar o nosso terceiro encontro. Para a primeira apresentação, gostaria de convidar a doutora Eliane, que é Eliane Molina, e o sobrenome eu vou deixar para você, tá, Eli? Porque não é Deixa fácil. quieto. Não precisa. Deixa Tá, quieto. joia. A Eliane vai falar sobre a limpeza, desinfecção e esterilização de produtos para a saúde. Eliane é enfermeira pela Escola Paulista de Medicina, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, também doutorado pela pós-graduação em Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é enfermeira da CCH e coordenadora do grupo de reuso do Hospital de Clínicas da Unicamp, membro da diretoria da Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar, na gestão 2020 e 2023 e gestão de 23 a 26, e professora em cursos de especialização em MBA. Eliane, muito obrigado pelo aceite Eu que novamente. agradeço. Eu Fique à que vontade, agradeço. uma ótima apresentação. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu vou aqui já tentar compartilhar minha apresentação. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ah, vocês estão vendo agora a minha tela? Estão vendo Perfeito. minha tela? Ah, que ótimo. Perfeito. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer muito o convite que me foi feito. A gente acaba falando bastante sobre prevenção de infecção e limpeza, esterilização no âmbito hospitalar, mas agora a gente vai falar sobre a ênfase em atenção primária, que é uma área muito importante, que é uma rede muito relevante, extensa da assistência. Então, a gente precisa valorizar e ter excelência nessa área dos nossos serviços de saúde, né? Então, deixa eu passar aqui o próximo. Eu quero declarar que não tenho conflito de interesse. Antes, vocês me ouvem bem? Me veem bem? Tudo bem? Tudo Tá tudo ótimo, certo? Tá Eliane. rodando o slide? Sim, Ah, tá. Então, eu quero declarar que eu não tenho conflito de interesse com indústria farmacêutica, de equipamentos ou de produtos para a saúde de uma forma geral. E então, assim, a gente pode falar bem e mal de tudo. Não é verdade?
O nosso foco, então, hoje é trazer o alinhamento conceitual e normativo sobre o processamento de produtos para a saúde e a aplicação dessas boas práticas em limpeza, desinfecção e esterilização na realidade da atenção primária. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, processamento de produtos para a saúde é um conhecimento muito específico, porém negligenciado. As graduações de enfermagem, que é a carreira que mais estuda processamento de produtos para a saúde, não preparam o enfermeiro para atuar nessa área. Ele tem que se debruçar, estudar, buscar informações adicionais, porque só realmente o que vem da graduação não é suficiente. Então, a gente precisa entender que o enfermeiro não está, de graduação, preparado para atuar em processamento de produtos para a saúde. Isso não é uma coisa só do enfermeiro lá da unidade básica, é de todos os enfermeiros, inclusive no âmbito hospitalar. E processar produto para a saúde vai muito além de esterilizar. As pessoas ainda têm essa mentalidade equivocada de que processar é esterilizar. Não é, vai muito além, a gente vai discutir bastante sobre isso. Qual é a realidade que nós temos, deixa eu voltar aqui, no processamento de produtos para a saúde na atenção primária? Esse é um estudo de 2017 que mostrou as diferenças regionais nas condições de controle de infecção em serviços de atenção primária no Brasil. Eles fizeram 12 questões sobre recomendações para o controle de infecção em serviços de saúde bucal e aplicaram a 16 mil serviços odontológicos do SUS. Apenas 1,3% atendiam todas as recomendações de normativas e de literatura. Equipamentos de proteção individual nas unidades básicas só tinham quantidade suficiente em 14% das unidades, só 13% tinha pelo menos uma autoclave em bom estado e só 4% tinha uma seladora embaixo em bom estado. E isso variou muito entre as regiões do país. Outro estudo aqui de 2016, que inclusive teve um desdobramento numa outra publicação de 2017, fez um diagnóstico de conformidade de processamento de produtos para a saúde na atenção primária em 10 UBSs e unidades de saúde da família de uma cidade do estado de São Paulo. Mas não era uma cidade pequenininha, não era uma cidade de 50 mil habitantes, era uma baita de uma cidade de 220 mil habitantes. 60% dessas unidades não tinham expurgo, 80% não tinham escovas apropriadas para limpar os materiais, 100% das unidades tinha falta de algum EPI, não tinha COP, não tinha documentação de manutenção preventiva e de manutenção de monitorização do ciclo, não tinha indicadores biológicos e não tinha treinamento aos profissionais. Mais um estudo mais recente, de 21, que avaliou a atuação da equipe de enfermagem no processamento de produtos para a saúde na atenção básica, foi feito numa UBS do município, um município de algum estado do sul do Brasil, eles não relatam no artigo que estado do Brasil foi ou que município foi. Foi um estudo descritivo, teve uma abordagem qualitativa e eles entrevistaram 19 profissionais de enfermagem. E isso evidenciou relatos de prática muito equivocados na realização dos processamentos, processos de limpeza e inclusive com riscos ao paciente. Olha algumas falas. Essa auxiliar de enfermagem falava assim: eu costumo lavar o material e jogar no hipoclorito meia hora e deixo ali, depois eu escovo, embalo e quando eu for botar todos os materiais na autoclave, olha outra fala. A gente coloca de molho nas cubas com hipoclorito, água e, às vezes, o pessoal bota um pouquinho de detergente, aquele sabão líquido que vem também, de uma técnica de enfermagem. Outra da enfermeira. Eu lavo sempre com água e sabão, boto um pouco de hipoclorito, seco, boto álcool, mas álcool não tem mais na unidade, né? Olha, aqui eu não controlo. Eu boto o material ali, ligo a autoclave e automaticamente ela faz os serviços. 127 graus, não é? Eu não me lembro. Então, vocês veem o nível de desconhecimento que existe, né? Esse é um outro estudo que foi realizado também em 13 UBSs, com 3 etapas
do estudo, um questionário que foi aplicado, a observação e a análise dos registros. Olha só que preocupante. É um estudo de 22, gente. Aí você vai falar, é do norte do país, é de Rondônia. Mas eu acho que se você for aqui no interiorzão de São Paulo, talvez você ache situações semelhantes. 53%, somente 53% tinham um expurgo. Problemas de iluminação nesse expurgo, de água potável, sem controle da potabilidade dessa água, falta de escovas adequadas em 46%, apenas 18% utilizavam detergentes apropriados, a inspeção incorreta após a lavagem era em 100%, preparo inadequado de soluções de desinfecção, 77%, e 84% não realizavam enxágue adequado. 100% não tinha POPs. Gente, isso ou não é para a gente se preocupar? Né? É para a gente se preocupar. Então, eu penso que é fundamental a gente sair dessa condição. Eu recentemente dei treinamento para rede de atenção primária de 2 cidades aqui na vizinhança de São Paulo. E eu vi coisas assim que eu achei que eu não ia ver mais no estado de São Paulo. E eu vi nas unidades básicas que eu fui visitar para me preparar para ir fazer esse treinamento. Então, é fundamental sair dessa condição. Então, vamos fazer alguns conceitos. Primeiro, é o que é Centro de Material e Esterilização. É uma unidade destinada ao processamento dos produtos para a saúde dos serviços de saúde. E a missão que é? Prover todas as unidades assistenciais e de diagnóstico de produtos para a saúde processados adequadamente, garantindo tanto quantidade quanto qualidade para uma assistência segura. E aí você vai me falar, mas isso é para hospital. Mas veja só, qual a diferença do CME em atenção primária em um hospital? O que tem de comum? Tem de comum que você tem procedimentos invasivos, procedimentos com materiais críticos, e cada vez mais na atenção primária tem se realizado procedimentos invasivos. E o que há de diferente é o porte e a diversidade de materiais que nós temos no ambiente hospitalar. Então, isso é o que há de comum e de diferente, mas o fato da gente ter um menor volume de material e talvez uma menor variedade de material não nos autoriza a fazer o processamento de uma forma ineficaz. Tá? Esse daqui é uma planta de uma unidade básica que eu achei tão bacana, porque aqui está proposta uma área de expurgo, de esterilização, alinhadinha, né? Eu achei isso na internet. Então, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a aplicação dessas boas práticas em limpeza, desinfecção e esterilização na realidade da atenção primária. Primeira questão é que as unidades primárias devem atender, sim, as unidades de atenção primária devem atender, sim, a RDC 15 de 2012, que estabelece as normas e as regras para o funcionamento do CME. Então, deve-se prezar por um fluxo unidirecional dos materiais, que tenha barreira física ou barreira técnica. O que é barreira física? Barreira técnica. Barreira física é uma separação por parede da área suja e a área limpa. A barreira técnica, isso se dá através de marcação, separação no ambiente, no mesmo ambiente, às vezes por bancadas diferentes, às vezes por sinalização de piso e principalmente por um fluxo de trabalho muito claro e unidirecional, evitando esse cruzamento de material limpo com material sujo. Se recomenda ter uma área para desinfecção química, área para monitoramento do processo de esterilização e uma área de armazenamento e distribuição. Essa infraestrutura e esse espaço tem que ser compatível à demanda. Além do mais, precisa ter uma ventilação adequada, controle térmico e de umidade, porque se você não tiver um controle térmico nessa área, o funcionário não vai usar os EPIs necessários para se proteger no momento da limpeza dos materiais. Em unidade básica, você pode ter, em vez de barreira física, barreira técnica entre a área suja e a área limpa.
Mas os materiais, eles não se limpam sozinhos, eles não são limpos por equipamento, eles são limpos, preparados, esterilizados por pessoas que fazem esse processo. E a grande dificuldade de ter pessoas voltadas para isso e capacitadas para essa atividade é que essa atividade muitas vezes é vista como menos importante. Então, é muito mais interessante eu ficar na sala de vacina, ou ficar no pós-consulta, ou ficar nos curativos, do que ficar no processamento do material. Isso, além disso, tem um risco biológico, que é fato, e não pode ser menosprezado só porque você está numa unidade básica. Essa atividade requer conhecimento. E muitas vezes o que a gente vê é que na realidade da atenção primária, essa atividade muitas vezes é compartilhada com outras atividades da unidade básica. Então, é fundamental a gente ter profissionais reconhecidos, valorizados e que se dedicam a essa atividade com conhecimento e com empenho. Um conceito fundamental também é a gente rever a classificação dos produtos para a saúde, que foi proposta por Spaldi, em que os materiais se dividem entre críticos, semicríticos e não críticos. Os não críticos são aqueles que entram em contato com pele íntegra. Há um baixo risco de infecção se eles forem processados inadequadamente, e, em geral, se recomenda somente limpeza ou desinfecção, caso seja um material maciçamente contaminado com fluidos orgânicos. Semicrítico é o material que entra em contato com mucosa ou pele íntegra e já tem um risco médio de infecção, e para esses a desinfecção é suficiente. E os críticos são aqueles que penetram tecidos estéreis ou rompem a barreira cutânea e mucosa. Portanto, material de odonto não é desinfecção, não é material semicrítico, é material crítico, porque rompe a barreira cutânea e mucosa. Então, eles precisam de esterilização. Esse daqui é um slide que traz a ordem decrescente da ação dos vários agentes desinfetantes e esterilizantes frente aos micro-organismos. Então, se você observar nessa escala, os micro-organismos mais fáceis de serem eliminados são os vírus lipídicos, como, por exemplo, HIV, HBV, citomegalo, coronavírus. Depois, as bactérias gram-positivas, os vírus grandes não envelopados, o HPV, os protozoários, os fungos, e aí as bactérias gram-negativas, por exemplo, pseudomonas, Klebsiella e coli. A desinfecção de baixo nível dá conta disso. Já para pegar vírus pequenos não envelopados, norovírus, enterovírus, protozoários incistos e micobactérias, precisa ter, no caso aqui, micobactéria em tuberculose, você precisa ter pelo menos infecção nível intermediário. Para pegar todas as micobactérias protozoários do grupo Coccidia e alguma partezinha de esporo, tem que partir para uma desinfecção de alto nível. Para eliminar a totalidade dos esporos e todos os micro-organismos abaixo, só a esterilização. Mas para que esses métodos de desinfecção e esterilização sejam efetivos, é fundamental que esse material esteja limpo. A falha da limpeza bota a perder todos esses processos de desinfecção ou de esterilização. Por isso que a limpeza é fundamental, ela é essencial e tem que remover não só a sujidade presente na superfície do material, mas nos seus lumes, nas suas reentrâncias, nas áreas de articulação. Toda essa superfície devem ser perfeitamente limpos a cada uso. E essa limpeza se dá por ação mecânica, por ação física, por ação química, e o objetivo é reduzir toda a carga orgânica e também de elementos estranhos presentes nesse material, além de proteger o profissional, tornando seguro o manuseio desse material. E o biofilme é um grande desafio hoje. Nós temos um grande desafio, que é
garantir a remoção completa do biofilme. O que vem a ser o biofilme? São micro-organismos que aderem à superfície de um determinado material. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um marcador. Deixa eu puxar aqui o marcador. Peraí, só um tiquito. Cadê o marcador aqui? Isso, seta. Vamos ver se... Vocês veem minha seta? Vocês veem minha seta? Sim. Ah, beleza. Eliana, Então, oi? ajuda a Oi? gente aqui. Pois não. Clica com o botão direito do mouse na sua apresentação. Aham. Foi. Opções de ponteiro. Opção de ponteiro. Apontador laser. Cadê? Não tem. Não tem opções de ponteiro aí, não? Opção de seta. Não, não tem. Tem opção de ponteiro, mas só dá seta. Só dá seta, caneta esferográfica, hidrográfica, marca-texto e só. Ah, então, É seta. que pena. Que o Então tá ponteiro fica bem certinho. melhor. É, fica fofo, né? Mas, pelo menos a seta vocês estão vendo, certo? Ok, então, a fase de adesão é quando esses micro-organismos se fixam numa superfície, por exemplo, uma parte do instrumental, do material, se fixa ali, e como ele não é removido rapidamente pelo processo de limpeza, ali ele se adere e vai se desenvolvendo, esse micro-organismo vai se multiplicando e criando em torno dele um polissacarídeo que ele mesmo produz, onde ele se adere, se agrega uma célula microbiana na outra e forma um complexo que vai se acumulando cada vez mais, e ali ele vai se multiplicando e se protegendo de agentes externos, inclusive de desinfecção e de agentes de limpeza, e ele chega a um ponto de clímax onde ele, de tão grande, ele se dispersa, ele se solta. E se solta onde? No procedimento que está sendo realizado. O único jeito de tirar esse biofilme do material é ação mecânica. Não tem nenhuma solução química até hoje que tenha eficácia em remover biofilme. Daí a importância de uma limpeza mecânica efetiva. Apesar da limpeza ser fundamental, é a fase mais negligenciada do processo. Não só na atenção primária, mas também no ambiente hospitalar, é a fase mais negligenciada e por isso a gente precisa reforçar tanto isso. Os princípios para a limpeza seguem o círculo de Steiner, em que você tem 5 elementos que são fundamentais e que se ajustam para a eficácia dessa limpeza. O primeiro é água, não tem como fazer limpeza sem água. O segundo é temperatura, porque tem alguns detergentes que funcionam melhor na presença de água quente, água morna. Então, é um fator importante, a temperatura e um detergente realmente efetivo para produtos para a saúde. Outro fator é tempo tanto de imersão no detergente, quanto tempo de fricção, e o funcionário ter o tempo para fazer uma limpeza adequada. E ação mecânica, que é através de escovas, através de ultrassom, e muito importante começar o quanto antes, não ficar deixando o material sujo, mesmo que num recipiente com água, por horas, ou pior, de um dia para o outro. Há materiais complexos que você tem que desmontar a cada processamento e usar os acessórios adequados. Então, quanto ao detergente, os enzimáticos é o que a gente mais usa no Brasil e eles se caracterizam por ter enzimas com a capacidade de quebrar as moléculas de lipídio, de amido e de proteína. O detergente enzimático age em poucos minutos, mas ele não dispensa ação mecânica. Você precisa friccionar depois para remover a sujidade. Pode ser usado tanto no método de limpeza manual quanto automatizado, mas como a ultrassônica. E a diluição e o tempo e a temperatura é fundamental ser controlada. Então, quando você prepara um container ali, ou um tupperware, né, como o pessoal fala, com um enzimático e deixa ali o dia inteiro, ele esfria.
e aí a ação das enzimas não vai ser tão efetiva. O que essa enzima faz? Imaginando que essas bolinhas azuis aqui é uma molécula por exemplo, de lipídio, a enzima vem e ela quebra essa molécula em porções muito menores, facilitando o processo de limpeza e depois a remoção por meio de escovas, que devem ter cerdas macias, não abrasivas, devem ser mantidas limpas e secas após cada uso. Lavar essa escova e pendurar ela num suporte para que elas fiquem limpas e secas e nunca num recipiente com detergente ou com água, porque cria biofilme, cria bolor. As esponjas não devem ser abrasivas e uma alternativa muito boa são essas pistolas de água e de ar, que ajuda tanto a limpeza quanto também a secagem dos materiais. Dos métodos automatizados, o que vocês mais vão ter em unidade básica é a lavadora ultrassônica, que é muito interessante, mas o ultrassom é um refinamento da limpeza manual. A gente não deve usar o ultrassom colocando um material sujo imediatamente dentro da ultrassônica. Ela é um refinamento. Por isso que a gente tem que fazer primeiro a limpeza manual. Como é que funciona a ultrassônica? As ondas do ultrassom dentro da água geram pequenas bolhas com pressão negativa. E aí, a hora que essa bolha encosta na superfície do material, ela aspira, ela implode, ela aspira a sujidade daquelas áreas e reentrâncias onde a sua escova não alcançou. Por isso que ela é tão importante para material canulado, para material complexo. Para isso funcionar, você tem que imergir o material completamente na solução detergente e preencher os lúmens desse material com a solução detergente. Esses equipamentos têm ciclos programados, mantêm a água numa temperatura adequada, mas a maioria desses equipamentos requer enxágue e secagem manual. Feito isso, enxaguou muito bem o material, ele vai para a inspeção visual. Você deve fazer sempre a inspeção a olho nu, mas tem várias limitações, porque há sujidades que você não consegue perceber e há superfície que você não consegue perceber a permanência ali de material orgânico, a olho nu. Uma alternativa é usar essas lupas, que são exigidas na RDC 15, que são lupas com aumento mínimo de 8 vezes e com luz adicional. E outra alternativa que a gente tem no ambiente hospitalar é o uso de estereoscópio, e que hoje em dia é de um custo bem menor, porque tem esses microscópios de mesa que é tipo plug e use. Né? Então, para material complexo, por exemplo, os materiais de odonto, é uma alternativa muito interessante. E uma ferramenta de inspeção visual que está chegando no Brasil é o boroscópio, que é uma fibra ótica muito delgada para você inspecionar o interior de lúmenes. E essa inspeção visual permite você ver não só a limpeza, mas também a integridade e presumir a funcionalidade do material. Outra exigência da RDC 15 é você ter protocolos de auditoria da limpeza por meio de testes químicos, que tem um leque gigante no mercado, de testes químicos disponíveis para os diferentes fins. Isso quem vai ter que determinar é o protocolo de qualidade aí do seu serviço, da sua área. Muito bem, eu inspecionei, vi que o material está perfeitamente limpo e seco, agora eu vou embalar. A embalagem é a única coisa que protege esse material para ele não se recontaminar e manter esse material estéril até o momento do uso. Essa embalagem, ela tem que ter características específicas, ela tem que permitir a saída do ar, a entrada do agente esterilizante, ter barreira microbiana contra a entrada de micro-organismos após o processamento, tem que ter uma resistência ao manuseio, para que ele não rasgue facilmente durante o manuseio desse material, e que esse material seja guardado e acondicionado de forma apropriada. Existem vários tipos de embalagem no mercado nacional, e o que eu sei que vocês mais usam é papel grau cirúrgico,
É uma embalagem muito interessante, mas de pouca resistência à perfuração. Então, para materiais que são pontiagudos ou com cantos vivos, não é uma embalagem muito adequada, ou então você vai ter que lançar mão de dupla embalagem e um manuseio muito cuidadoso. Outro é o campo de tecido, que pode ser uma alternativa, mas você tem o problema de que ele tem um desgaste através dos múltiplos usos. Então, todas as embalagens, seja qual for, tem vantagens e desvantagens, e a equipe tem que se apropriar dessas vantagens e desvantagens para que você use corretamente a embalagem e saiba preservar a esterilidade desse material. Segundo a RDC 15, não é permitido, em circunstância nenhuma, a embalagem de material em papel craft, papel toalha, papel manilha, papel jornal, lâmina de alumínio para fins de esterilização, assim como embalagens plásticas que não sejam específicas para material estesado. Eu sei que ainda há unidades básicas que usam papel craft e isso está proibido desde 2012, em qualquer contexto. Você embalou, tem que selar. Se for campo é mais fácil, porque você usa as dobras padronizadas. Se for papel grau cirúrgico, você tem que usar seladoras apropriadas. Não se recomenda mais selagem naquelas seladoras de pedal, antigas, térmicas, porque a selagem que ela faz é muito, muito, muito imperfeita. Então, não se recomenda mais esse tipo de seladora. Hoje, quando você compra papel grau cirúrgico, a empresa já te bota incomodado a seladora. Então, a gente nem tem mais por que brigar para ficar usando aquela seladora tão ruim. É uma questão de negociar na compra dos papéis grau cirúrgico no seu município. Envelope autoselante é uma alternativa, mas se a pessoa não for muito bem treinada para fazer o fechamento apropriado, ela faz errado. Outra questão é que você não consegue ter ajustes do tamanho do envelope autoselante. Eu visitei unidades básicas que, para aproveitar melhor o papel, eles cortavam esses envelopes e fechavam com papel crepe, com fita crepe. Gente, isso está errado, está errado, está errado e está errado. Fita crepe não faz selagem com segurança de barreira microbiana. Então, não dá para ajustar tamanho quando você trabalha com envelopes. Você usa aquele tamanho pronto. Por isso que é interessante o rolo e ter essas seladoras apropriadas. Um outro método de desinfecção, que é muito interessante, mas que dificilmente você vê isso em unidade básica, é a desinfecção térmica. O que você mais vê é a desinfecção química. A desinfecção térmica é padrão ouro, porque são máquinas como essas aqui, automáticas, que lavam e desinfetam simultaneamente o material. É muito interessante, principalmente para material respiratório, porque o material fica com desinfecção de alto nível, sem risco de toxicidade, nem para o profissional, nem para o paciente. Então, é um método ótimo. Talvez, ao longo do tempo, aí as unidades básicas venham a buscar essa alternativa. Com relação aos desinfetantes químicos, a gente segue a RTC 700 de maio de 22, que determina quais os micro-organismos que são testados pelo fabricante em laboratórios certificados para garantir a efetividade microbicida desses desinfetantes para nível intermediário, para alto nível e para o caso de solução esterilizante, que só pode ser usada em equipamentos e no caso de diálise. Não se usa esterilização química por imersão, isso está proibido desde 2008 no Brasil todo. Então, a RDC estabelece que para material semicrítico deve ser feito pelo menos infecção de alto nível, mas aqueles que são usados em assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia podem ser submetidos à desinfecção de nível intermediário. Por quê? Porque para material de assistência ventilatória, o que mais preocupa é Mycobacterium tuberculosis. E os desinfetantes de nível intermediário são testados para Mycobacterium smegmatis e bovis, dando garantia
da efetividade desses desinfetantes de nível intermediário para matéria de assistência ventilatória. As características ideais para um desinfetante é que ele tenha amplo espectro. Ideal que o que a gente gostaria é que todos os desinfetantes fizessem desinfecção de alto nível, né? Eliminasse até Mycobacterium, abscessos, né? Todas as micobactérias, até um pouco de esporo. Esse seria o ideal, que fosse de uma ação rápida, em poucos minutos, que não fosse afetado por fatores ambientais, não apresentasse toxicidade nenhuma, nem para o profissional, nem para o paciente, nem para o meio ambiente, fosse facilmente monitorável, compatível com todos os tipos de material que eu coloco lá, fácil de usar, sem odor, barato, muito solúvel para que a gente faça um enxágue fácil e que seja estável. Aqui, gente, não tem nenhum desinfetante que atenda todas essas características. Não existe. Sempre tem vantagens e desvantagens. Então, o que mais se utiliza, tanto no serviço de saúde hospitalar quanto de atenção primária, são compostos clorados, os conhecidos hipocloritos, o ácido peracético, o álcool a 70%, e no ambiente hospitalar, para os endoscópios, os aldeídos. E aí você tem o ortoftaldeído e o glutaraldeído. Gente, os aldeídos são bastante tóxicos. Eles, mesmo o ortoftaldeído, que é menos tóxico do que o gluta, eles são bastante tóxicos. Então, a gente tem que ter um ambiente, uma sala, com vários rigores para a segurança ocupacional. Então, o que eu diria? Em unidade básica, não use aldeído. Não use aldeído. Até porque o que vocês mais têm de semicrítico é material de assistência respiratória, né? Inalador. E é proibido o uso de aldeídos para material de assistência respiratória. Então, o que fica para você? Compostos clorados e ácido peracético. Quais são as boas práticas fundamentais para a desinfecção química? Você só vai imergir o material em solução desinfetante se ele estiver limpo e seco, porque se ele estiver molhado, o que você gera? Você gera diluição do desinfetante e ele perde a sua ação antes do seu tempo de vida útil. A gente precisa conhecer as vantagens e desvantagens de cada desinfetante e indicar corretamente o desinfetante frente à especificidade do material e à especificidade do ambiente, da situação que você vai usar, o espectro de ação esperado. Usar sempre dentro do prazo de validade, respeitar a concentração, que varia conforme produto para produto. Você tem que seguir o que está no rótulo, assim como o tempo de ação. Não é assim, ácido peracético é 10 minutos. Não, o ácido peracético da marca A pode ser 10 minutos e da marca B ser 30 minutos de ação. Então, a gente tem que seguir o que está no rótulo. A imersão completa dos materiais, inclusive os canais dos materiais, os lumes, as superfícies ocas, ter um recipiente adequado, tampado, fazer um enxágue apropriado e abundante com água potável, água filtrada e secar adequadamente esse material. Então, eu já vi em unidade básica que fica ali a solução de hipoclorito e um monte de inalador lá e alguns boiando, e na hora que a criança chega para fazer a inalação, tiram o inalador do hipoclorito que está lá há horas, enxágua e faz inalação. Então, aí você está usando, né? Soro fisiológico, aturovente e hipoclorito na inalação da criança, que impregna esse hipoclorito naquele plástico e você está fazendo a criança inalar isso. Os materiais infectados podem ser acondicionados em embalagem plástica apropriada ou em caixa plástica previamente limpa e desinfetada, por exemplo, com solução alcoólica. Não usar embalagem dessensação, tipo papel grau cirúrgico, para material desinfetado, porque senão você pode ter um problema de confusão, achar que aquele material está estéril e não é. Lembrar sempre da proteção do profissional, lembrar que a desinfecção jamais substitui a esterilização. E no caso dos inaladores,
sempre lembrar do enxágue rigoroso e um acondicionamento nessas caixas com material já seco, a caixa previamente lavada, desinfetada, e os inaladores processados, enxaguados, secos e guardados ali, e fazer a troca disso diariamente. Para o chicote, não precisa lavar por dentro, porque ele só passa ar, então fazer a desinfecção externa com solução alcoólica ou outro desinfetante que você tenha lá. Esterilização. Muito bem, agora a gente vai falar de esterilização. Poxa, Helena, eu achei que essa aula era de esterilização. Não. Agora é que a gente vai falar de desinfecção, porque todos os passos anteriores têm que ter sido bem feitos, né? Daquele material que foi lavado, inspecionado, preparado na embalagem apropriada, agora sim vai para a esterilização. Então, você tem 2 métodos de desinfecção, os físicos e os físico-químicos gasosos. Os físicos, pode ser vapor saturado sob pressão, que é autoclave, calor seco e radiação, que não é realidade mais das unidades básicas, espero eu, que estufa está proibida desde 2012. E os físico-químicos gasosos, que na atenção primária também vocês não têm, óxido de etileno e vapor de peróxido de hidrogênio e vapor a baixa temperatura e formaldeído. Algumas unidades básicas têm, pela prefeitura, um acordo com uma empresa de óxido de etileno terceirizada para alguns materiais termosensíveis. Agora, a opção de que material vai para um método e do outro depende muito das características do material e especialmente a termorresistência desse material. E a primeira opção sempre deve ser a autoclave. Ele é o método de preferência, porque é o método mais seguro, mais rápido, de menor custo, atóxico, de baixíssimo risco ocupacional. Ele age através do calor latente. O que é isso? Você joga dentro da câmara um volume muito grande de vapor de água. Na hora que esse vapor de água entra em contato com a superfície mais fria do material, ele se transforma em água, ocorre a condensação. Essa mudança de estado do gasoso para o líquido libera o calor latente, que é muito intenso, e isso leva à termocoagulação das proteínas microbianas. Só para vocês terem uma ideia, 1 grama de vapor, quando se descondensa, ele desprende 524 calorias. Então, é uma pancada nos micro-organismos e gera essa ação bactericida, microbicida. Aqui você tem esses gráficos que mostram como funciona um ciclo de esterilização. Quando é uma autoclave gravitacional, em que você injeta vapor pela parte superior da câmara e o ar frio da câmara é expulso pela pressão desse vapor, é um ciclo gravitacional, que demora mais para ocorrer o aquecimento, tem maior risco de formar bolhas de ar dentro da câmara, e se tem bolha de ar, não tem o vapor ali presente e pode levar à falha do processo de esterilização. Então, a tendência é que a gente vá abandonando ao longo do tempo autoclaves gravitacionais. A RDC estabelece um limite de litragem das câmaras, em que, a partir dessa litragem, é obrigatório você ter autoclaves com pulsos de vácuo, que fazem essa remoção do ar de forma ativa, como nesse gráfico aqui abaixo. Isso garante uma efetividade melhor da remoção e uma garantia do processo de esterilização. Eu sei que muitas unidades básicas trabalham com autoclaves de bancada. Não é problema, desde que essas autoclaves sejam com manutenção apropriada e validadas. Eu sugiro para quem trabalha com autoclave de bancada assistir essa aula que foi dada pelo Rafael Queiroz, Sandoval Rodrigues e Akazu Graziano sobre autoclave de bancada. Vale muito a pena, porque você tem autoclaves de bancada do tipo da classe B, que é semelhante a uma autoclave hospitalar. Tem todos o rigor e a segurança e os controles de uma autoclave hospitalar, inclusive com os pulsos de vácuo. Mas você tem autoclaves de bancada que não são adequadas para serviço de saúde e que muitas vezes está aí
nas unidades básicas, ou nas clínicas, nos ambulatórios, até nos hospitais dia. Isso muito nos preocupa. É um assunto extenso, eu sugiro que vocês vejam essa aula, que é muito legal. Seja que autoclave for, é importante você fazer um carregamento apropriado. Aquele conceito de, eu só posso carregar autoclave em 80% da capacidade, hoje é flexibilizado, porque o que vai dizer quanto você vai poder carregar é a sua qualificação anual dessas autoclaves. Algumas coisas são sempre valorizadas, que a gente deve sempre lembrar. Não encostar o material na parede da câmara, todos os materiais côncavo-convexos devem estar na posição vertical ou com a parte convexa para baixo. Materiais empalados em papel grau cirúrgico devem ser colocados ou na posição vertical, em pezinhos, através de cestos, ou na posição horizontal, com um papel para baixo, para poder fazer a secagem apropriada. Então, é muito importante que, na qualificação da autoclave, que deve ser anual, isso tudo seja validado. O carregamento correto garante a circulação do vapor, a penetração do vapor nesse material e também a secagem desse material. Para a gente saber se o processo de cesação foi adequado ou não, a gente tem vários tipos de indicadores químicos, desde os mais simples, que é aquela fitinha que muda de cor só com a exposição à temperatura, e ele não garante que esterilizou, até testes para ver se houve realmente a remoção de todo o ar, que é o teste Boedi, que é usado para autoclaves com vácuo, com pulsos de vácuo, e os indicadores tipo 5 e 6, que realmente só tem a viragem se os quesitos fundamentais de um processo de cesação por autoclave foram cumpridos. Então, esses indicadores são usados, inclusive, para você liberar a carga. E os indicadores biológicos, que hoje o que nós temos, não temos mais esse método antigo de tiras de papel, que era a primeira geração, que tinha que mandar para o laboratório de microbiologia. Hoje a gente tem de segunda e terceira geração. O de segunda geração te dá o resultado em 24, 48 horas. E os de terceira geração, que é o que os hospitais estão usando e que hoje compensa usar, em termos de custo, tem muitos no mercado, te dá resultado da eficácia da cesação entre 1 a 3 horas, o que é excelente. Os indicadores biológicos devem ser feitos, sim, na primeira carga do dia, né? Para você fazer esses testes, o ideal é você usar um pacote teste ou pacote desafio. Ele pode ser tanto manufaturado aí no seu serviço ou adquirido pronto para uso, e isso tem que ser o adequado ao seu porte de autoclave, tá? Então, ao adquirir esse pacote de desafio, tem que se verificar qual é o tamanho da sua autoclave, qual é o tipo de pacote de desafio apropriado para a sua autoclave. Dentro desse pacote de desafio, pacote teste, uma vez por dia vai o indicador químico e o indicador biológico na primeira carga do dia, validando a sua autoclave do dia de trabalho. E sempre próximo ao dreno, ou, no caso da qualificação, demonstrar que existe um outro ponto da câmara, que é o mais fria de toda a câmara, é ali que tem que ficar o seu pacote de teste, né? E aí, para você garantir que o seu indicador biológico está adequado, você usa uma amostra, uma ampola, para controle. E nas autoclaves de mesa, como é que isso se faz, né? Você pode ter aí indicadores biológicos colocados na caixa mais densa que você autoclava nessa autoclave de mesa, ou dentro de pacotes com vários itens para você garantir que a penetração está adequada. Quando a gente fala em cesação, o equipamento, a autoclave ou qualquer outro equipamento de cesação, ela tem que ser qualificada. Isso vai desde a qualificação do projeto, na hora que você instala esse equipamento, que você pretende instalar esse equipamento, no momento da instalação de fato, e anualmente tem que validar a operação do equipamento e o desempenho desses equipamentos, né? Além disso,
nesse processo de qualificação, eles fazem também os testes bioéticos, os testes biológicos, os testes químicos em cada etapa dos ciclos preconizados e com a câmara vazia, com a câmara na capacidade máxima. Uma dúvida que sempre surge é por quanto tempo o material tem validade, material esterilizado. Isso é definido em cada instituição, em cada serviço, baseado num plano de avaliação da integridade das embalagens, onde esse material é guardado, o quanto ele é manuseado, né? A gente hoje não recomenda essa coisa de data limite de uso muito extensa. A gente tem que, principalmente vocês que têm um giro grande de material, não precisa colocar um mês de validade. Para quê? Pode ser um tempo menor, porque o material gira bastante. Então, isso em cada serviço vai ter que ser estabelecido com base, principalmente, na qualidade e integridade das embalagens utilizadas. Os produtos, eles têm que ser armazenados em local que os proteja. Um ambiente limpo, seco, sob proteção da luz direta, submetidos à manipulação mínima. Então, essa coisa de data, às vezes é um tiro no pé, porque está dentro da data limite de uso, mas o material está todo socado numa gaveta, ou está com mancha de que ele foi molhado, ou está literalmente perfurado, e aí as pessoas ficam olhando a data, quando, na verdade, ela tem que olhar a integridade da embalagem, e não apenas a data. Então, a gente precisa respeitar o material estéril, manter estéril esse material até o término do seu uso lá no paciente e ter rastreabilidade de todos os processos de esterilização e desinfecção na sua unidade por 5 anos. E como é que a gente pode aplicar esses conceitos na atenção primária? E aqui eu já vou caminhando para o fim. Dando alguns exemplos que estão na internet. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, em 2014, criou um manual de normas e rotinas de processamento de produtos para a saúde para a rede básica, estabelecendo fluxos, técnicas, padrão de insumos, os tipos de desinfetantes, sistemas de controle. Muito legal esse material, está disponível na internet. Esse estudo aqui colocou em prática indicadores de conformidade quanto à estrutura, processo de trabalho e avaliação dos resultados das etapas de processamento em atenção primária, baseado na legislação nacional. É um estudo de 2015, ou seja, já prevendo RDC 15. Então, é algo que eu sugiro vocês buscarem nesse estudo esses indicadores e aplicar no seu município, nas unidades básicas do seu município. Esse outro estudo de 2017, as autoras desenvolveram uma cartilha de conteúdos fundamentais de uma forma simples, ilustrativa, bem básica, para os profissionais que trabalham em unidade básica sobre o processamento de produtos para a saúde. E isso facilitava também as ações da enfermagem e os médicos gerenciais. Esse outro estudo aqui é um estudo feito numa unidade básica, em unidades básicas do interior de São Paulo, que acho muito legal, porque eles adotaram uma CME centralizada, no caso aqui em Ribeirão Preto. E essa unidade de esterilização, essa CME centralizada, processava o material de todas as unidades básicas do município, ou de quase todas as básicas do município. E isso é uma estratégia muito interessante, muito interessante. Eles avaliaram esse método com os enfermeiros, sobre o que eles achavam de vantagens e desvantagens. É óbvio que tem vantagens enormes, principalmente a adequação da estrutura, o aumento e padronização do arsenal, a diminuição de carga de trabalho da enfermagem das básicas, maior organização do processo, que tinha problema também, que é sempre desafiador, mas é uma estratégia muito interessante. Bom, agora vocês devem estar aí do outro lado, falando assim, Jesus, e agora? O que eu faço, né? Porque eu estou vendo que tem muita coisa que está errada. E agora? Olha, gente, primeiro passo para uma mudança é você aí se convencer que precisa haver mudança. Não dá mais para falar, não, você está material na unidade básica, pode ser assim mesmo, não tem perigo. Não, tem sim. Então, eu convido vocês a se convencerem de que precisa mudar.
Então, eu deixo aqui algumas referências fundamentais, inclusive a monografia da APECI e a RDC 15, também tem um manual muito legal da Organização Mundial de Saúde, e agradeço de coração, me coloco à disposição, meu e-mail está aí, eu fico sempre às ordens para vocês me questionarem sempre que quiser. Muito obrigada, pessoal. Ele, mais uma apresentação maravilhosa, né? Sou seu fã, você sabe disso. Imagina! Uma das minhas referências, obviamente, para a CME, né? Já foi minha professora, enfim. Não vou rasgar seda, mas você sabe do quanto eu te admiro. Agradeço. É um tema que é bem desafiador quando a gente fala, inclusive na minha aula eu trouxe e deixei esse adendo que você tocaria hoje, porque a gente vê na prática ainda muitas caixinhas de dúvidas, né? Acho que por muito tempo a atenção primária foi tocando o CME, cada um na sua unidade, né, no seu formato. Quando a gente volta para controle de infecção, que a gente aprofunda as práticas, a gente vê algumas coisas importantes que não estão sendo desenvolvidas. Eu acho que a primeira que você traz é a questão da parte de formação mesmo, né? E muitas vezes essas pessoas são inseridas nesse processo sem minimamente ter esse conhecimento de base, então eles vão tocando aquilo que eles obviamente entendem como é o ideal, e na verdade esse ideal não é o ideal. E aí quando a gente vai para essas visitas agora olhar, e eu também, assim como você, eu fui fazer visitas em alguns lugares, você fala muito para o interior, né? Mas mesmo aqui na São Paulo, na Grande São Paulo, onde eu fui visitar, algumas questões muito impactantes quando a gente olha, né? Que a gente pensa na ponta, que é o que eu trago. Eu acabei também de fazer um curso na instituição voltado para a CME, é, e aí o que eu costumo falar é isso, muitas vezes quem está desenvolvendo também o processo não entende o impacto que ele tem lá na ponta, no uso, né? A gente é formado para pensar no cuidar e o que eu tento trazer é É, isso. Quando eu estou cuidando na ponta, mas estou utilizando um material que não foi processado adequado, meu cuidado ele está comprometido, porque eu vou provavelmente ter um desfecho de infecção, né? Então acho que eu tenho trazido isso e você traz muito bem. A gente tem 5 minutinhos. E aí nós temos 4 perguntas, e aí depois eu abro para a Ju e para a doutora Marta. Na verdade, duas se contemplam e eu vou tentar fazer em uma só, tá? Mas a primeira, a Mariana está perguntando sobre as máscaras não inalantes. Como fazer a desinfecção e como secar essas máscaras. olha, primeiro passo, essas máscaras não reinalantes são de uso único ou são reprocessáveis? Porque se forem reprocessáveis, você vai fazer a desinfecção de acordo com a orientação do fabricante. O ideal seria a desinfecção térmica, porque enxugar essas máscaras dentro é um grande abacaxi. Ou então mandar para esterilização por óxido de etileno. Aí ver se o município tem acordo de serviço terceirizado. É uma boa alternativa também. Mas o primeiro passo é ver se elas são de uso de reprocessáveis ou se elas são de uso único. Se forem de uso único, aí abre uma outra questão, que é o seguro, o uso seguro, né, de um material de uso único, né? Mas eu sugeriria, assim, pensar em mandar para o oxietileno só por causa da facilidade de enxugar a parte interna. Perfeito. Se servir como dica, a gente tinha essa dificuldade e a gente fez uma parceria com a nossa atenção secundária, que tem a termodesinfectadora, né? Na verdade, não Ótimo! tem, desculpa, ela manda para óxido e a gente aproveitou o contrato e inseriu os nossos. Então, ambus e as máscaras a gente caminha no pacote junto com eles. Boa ideia, é isso aí. Uma outra pergunta: ácido peracético é desinfetante de alto nível? Seria para material semicrítico? O ácido peracético, ele faz infecção de alto nível. É bom lembrar se ele está registrado como de alto nível. Você tem um ácido peracético que é nível intermediário, que usa borrifando. Não, a solução de ácido peracético registrado para desinfetante de alto nível. Ela faz infecção de alto nível para material semicrítico, é um ótimo produto. Ele é de baixíssima toxicidade, tanto para o profissional quanto para o paciente, é de fácil enxágue, é um material muito interessante para material de assistência respiratória,
na realidade de vocês. Perfeito. Uma dúvida que sempre tem, tá, Eli? Aqui não tá diferente. A questão dos extensores, chicotes, né, de inalador, que às vezes tem gente que faz a imersão, coloca, né, o produto, o desinfetante, e depois fica difícil para secar. É um inferno. Nem todo mundo tem a ponta do ar É, comprimido para fazer a é, secagem, né? E aí, qual seria a é. orientação? É desinfecção por fora com solução alcoólica. A gente usa isso aqui no hospital, tá, gente? A desinfecção externa. A gente tem termodesinfectadora, né? Então isso facilita muito a vida da gente. Mas para quem não tem, é desinfecção externa com solução alcoólica. É, a gente E o conseguiu colocar ar chicote, comprimido. assim, não precisa ser trocado a cada inalação. Ele pode ficar no painel e você trocar uma vez ao dia. E entre usos, fazer a desinfecção com álcool, igual a gente faz com termômetro. Perfeito. Mais uma, Eli. Acho a questão da embalagem dupla. O pessoal ficou aí com essa questão, né, dos pontiagudos, materiais pontiagudos. Se ela realmente é adequada, orientada, né, para utilização, e se ela dificulta, de repente, a chegada de vapor e invalida o processo de esterilização. Olha, a embalagem dupla, ela é muito indicada para materiais pequenos, para materiais muito flexíveis e para materiais pontiagudos. Pequenos, porque na hora que você abre, por exemplo, de odonto, se você fizer uma embalagem única, o material pula e cai fora do campo, né? Então, você abre no campo, estéreo, e fica lá uma embalagem estéreo no campo. Para material muito flexível, daquelas que a gente abre e o material tomba, e para pontiagudo. Para pontiagudo, tem umas ponteiras de silicone, até tem enrolo o silicone. Você corta o silicone e protege a pontinha do que é pontiagudo para não furar a embalagem. Tem esses canuladinhos de silicone próprios para isso, que é muito bom para o odonto, é uma mão na roda. Você veja só, o fato de você fazer embalagem dupla não invalida a tua esterilização. Você tem que saber fazer essa embalagem. Ela tem que ser um pouco menor que a embalagem secundária, não pode dobrar a embalagem. A de dentro tem que ser um pouco menor, selada direitinho, colocada dentro da segunda embalagem no mesmo sentido, filme com filme, papel com papel, e selada novamente. Então, não há problema, ok? A questão é saber fazer, porque se você dobrar com plástico, aí você dificulta a entrada do vapor mesmo. Perfeito, Eli. Acho que eram essas as perguntas. Vou abrir para a doutora Marta e a Juliana, se tiver algum questionamento. Não, só tenho a parabenizar a Eliane, que sempre brilha, né? Assim, é uma coisa impressionante. Eu acho que deve ter 1 milhão de dúvidas aí. Eu acho que você botou um estrela 5 star aí, dourada, Golden Plus, no nosso curso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, gente. Agradeço. Muito obrigada, viu, Eliane? Foi fantástica essa aula e dizer que nós utilizamos o material da PECI para elaborar os nossos POPs. Então, a gente só tem a agradecer, Tá realmente bom. contribuiu demais. E Eu com fico à certeza teremos disposição. Muito outras. obrigada, gente. Eu Eli, fico muito à disposição, viu? Se quiserem, vocês têm meu e-mail aí na aula. Pode disponibilizar minha aula, transforma, se quiser, eu mando a aula em PowerPoint ou PDF. Pode disponibilizar minha aula, não tem problema nenhum. E meu e-mail está aí, quem quiser trocar ideia, estou à disposição. Quando as pessoas me fazem perguntas mais cabeludas possíveis, quem aprende sou eu. Né? Quem aprende sou eu. Tá joia, pessoal? Muito Eli, Muito obrigada, viu? obrigada. em nome da APC, queria te agradecer novamente pelo aceite, pela participação, pela nossa parceria. Estamos aí na diretoria nessa gestão juntos, né? Você é minha parceira de tesouraria. Uhul! E te agradecer bastante mais uma vez. Você é Obrigada, viu? fantástica. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada por tudo, viu? Muito obrigada. Ótimo curso para vocês. Fico às ordens. Tchau, Tchau, Pati. tchau. Tchau.